E aí galera, finalmente chegou a segunda temporada de X-Men 97, uma animação que eu gostei muito quando lançou em 2024, que ela continua a animação clássica dos X-Men e trouxe para Marvel uma nova ideia de existir continuações de animações antigas e está expandindo ainda mais esse universo. E hoje chegou os 3 primeiros episódios que eu já assisti, e que, para quem não lembra, no final da primeira temporada parte dos X-Men vão parar em tempos de linha do tempo diferentes, e uma nova ameaça estava surgindo, o Apocalipse. E nesse vídeo eu vou falar o que eu achei dos 3 primeiros episódios que já saíram da segunda temporada. Então deixem o like, se inscrevam no canal, e vamos começar. Bom, o episódio 1 começa mostrando que muita coisa aconteceu desde o desaparecimento dos X-Men. Agora a mansão está abandonada, e existe uma nova equipe chamada X-Factor, que é uma equipe de mutantes do governo. Sim, do governo, que caça esses mutantes foragidos. É parecido com o registro de guerra civil que os mutantes devem se entregar ao governo. E cara, tenho a teoria que essa equipe depois vai acabar se lascando com o governo, porque não cola muito mutantes com o governo. E bom, o Bishop e o namorado da Tempestade vão a uma linha do tempo, mas os dois vão em linhas do tempo diferentes, e o namorado da Tempestade vai na realidade que está a Tempestade, Wolverine, Jean Grey e Ciclope, na mesma realidade que eles encontraram o Nathan, só que criança. E ele vai lá, ele enfrenta uns robôs daquela realidade. Tem uma porradaria insana, aí aparece o Wolverine, luta para lá e para cá, e depois aparece a Tempestade. E bom, o Jean e o Ciclope vai andando com o filho por aí, que não era para isso acontecer. Eles estão se apegando ao moleque, sendo que o moleque é o escolhido, que é o cara que vai enfrentar o Apocalipse. E aí eles lutam com uma galerinha do Apocalipse. A batalha é insana, e eles são capturados por uma galerinha do Apocalipse. Aí depois é revelado que a mãe Ascani trouxe todos eles ali para essas realidades, porque ela quer fazer o Campbell matar o Apocalipse também ao mesmo tempo em outra realidade, aonde o Bishop foi para enfrentar o Apocalipse, que está adolescente antes que ele se torne o brabo. E isso é muito maneiro, cara. Mas enfim, então tem uma cena mó emocionante do Jean, Ciclope e o Nathan. Eles conversam que o Nathan consegue escapar dali, e eles estão sendo levados para o local do Apocalipse, e a Tempestade e os outros tentam ir lá também para bolar um plano de impedir que eles entrem no local do Apocalipse. E aí depois o Nathan consegue escapar, libera todos lá e começa uma batalha insana dentro do trem. A porradaria tem umas cores muito maneira, e o Apocalipse simplesmente sai lá do local. Também tem uma cena irada que a Tempestade e os outros precisam colocar carga na nave para ir até o trem, e a Tempestade simplesmente faz uma tempestade de sol, sim, de rajadas de sol, e isso é irado. Ela faz qualquer tempestade existir. Aí começa a batalha, todo mundo se junta. O metamorfo, que eu esqueci o nome, vira o Thor do nada. Só não sei da onde ele arranjou esse martelo, mas tudo bem. Então a mãe faz o trem entrar lá no local aonde era pro Nathan estar, para ele ficar preparado contra o Apocalipse. E aí o episódio acaba mostrando os anos 97, que é o presente, e o Campbell junto com a X-Force para recrutar a Jubiléu e o seu namoradinho. E cara, achei o episódio 1 muito maneiro. Agora falando do episódio 2, eu achei irado o início dele.
Primeiro porque aparece o Campbell de boné recrutando a Jubileu e o namoradinho, aí começa a abertura, que eu achei muito criativo, que vira a abertura da X-Force, e no lugar do Magneto aparece o Apocalipse, e aí mostra todos da X-Force, irado. E faz sentido porque esse episódio é focado na X-Force, e simplesmente a X-Force vai pro Brasil. Sim, Brasil, e no Rio de Janeiro ainda. E obviamente tava tendo carnaval. Se tem Rio de Janeiro em um projeto americano, então obviamente vai ter carnaval. Mas enfim, lá tem um integrante da equipe do Apocalipse por aí. Então todos lá ficam ao redor do carnaval para ver ele andando. Aí a Jubileu vai para cima dele. Rola uma porradaria insana, mas ele é nocauteado. E aí eles levam ele para uma ilha, mas eles não conseguem entrar na mente dele, então simplesmente matam ele e a Jubileu fica pistola. Então eles vão até Emma Frost, pois ela deve saber de algo, mas a Emma fala para eles irem a um local, mas era armadilha e a X-Facton aparece. Rola uma batalha insana de X-Force contra X-Facton. Porrada e porrada, mas a X-Facton vence. Mas os outros escapam, mas a Jubileu fica. Então acontece uma interrogação. A Jubileu fala que realmente a X-Force é meio questionável, mas tem uma ameaça grande, mas querendo ou não a X-Force é uma equipe legal. Então a Jubileu é levada a um local de prisão cheia de mutantes, cara. Irado isso, e aí a Jubileu fica presa, mas a mina de cabelo verde solta ela. Desliga as câmeras, então começa a melhor cena de ação da temporada. A Jubileu no escuro com as luzes coloridas no escuro enfiando a porrada nos guardas enquanto toca uma música, e cara, a luta é muito maneira e muito bonita visualmente. É luta insana, então ela salva todos os mutantes presos lá. Então volta para a parte do Nathan com os X-Men, e lá o Nathan meio que já está pronto para enfrentar o Apocalipse. E aí eles voltam simplesmente pros anos 90 de volta, e assim acaba o episódio. E também é um episódio bem legal e divertido, mas eu ainda prefiro o episódio 2, porque meio que esse episódio não agrega em muita coisa, tipo, ele não é um Fellow. Ele mostra a criação da X-Force. Tem os X-Men voltando para sua linha do tempo normal. Mas isso tudo dava para acontecer já no episódio 1. Esse episódio é meio enrolado até demais. É um pouco cansativo e sinceramente as melhores partes foi da Jubileu. Mas as partes lá da prisão da X-Facton foi bem qualquer coisa. Agora vamos falar do episódio 3. Para mim, o episódio 3 foi o melhor. Bom, basicamente os X-Men estão fingindo ser amiguinho do Apocalipse, que ainda não é o Apocalipse. É um adolescente ainda, e ele e um grupo estão investigando um faraó que está com armas tecnológicos, já que está mostrando que esse é o passado, mas tem coisas tecnológicas. E tem uma cena incrível com todo o pessoal do Apocalipse invadindo lá o faraó. É insano e épico. E teve o Apocalipse simplesmente girando um elefante sem parar e jogando ele. Irmão, que cena insana de aura. Bom, então eles ficam por lá, e o Apocalipse mantém um cara vivo perguntando o que está rolando lá e tudo, e o Apocalipse obviamente quer ser o rei também. E tem uma cena muito maneira do Magneto com o Xavier, que parece que o Magneto quer simplesmente aproveitar as coisas para mudar e ter o equilíbrio entre humanos e mutantes, e acho tudo isso muito maneiro, como teve uma evolução do Magneto. Ele não quer mais matar humanos, ele só quer paz. E bom, um maluco do Apocalipse fica estranhando o Magneto e a galera toda. Ora, e eles realmente ficam pensando que eles querem as tecnologias, e eles realmente querem porque o Fera sugere que aquelas tecnologias podem ser úteis para eles voltar pro presente. Então tem uma cena que o Xavier entra na mente do general lá do faraó que manteriam vivos, e o Xavier vê várias maluquices, e simplesmente aparece o faraó Ramatut perguntando se o Xavier prefere liberdade ou um conquistador, mas não mostra esse ser, e galera, é o Caim. Sim, o Caim, para quem não sabe, o Caim tem várias versões das linhas do tempo, e tem uma que ele é um imperador do Egito, e ele até enfrenta o Quarteto Fantástico, e cara, vai ser muito legal se ele também for vilão nessa temporada. Veremos uma adaptação boa do Caim, e eu ia gostar muito se isso conectasse a Doomsday, porque cara,
Não faz o menor sentido não ter mais Kain no MCU porque cara, existe várias versões do Kain com aparências diferentes. Só não colocar mais o Jonathan Majors e é isso. Mas não, eles só colocam vários filmes e séries inúteis para a gente ter visto. E agora teremos Victor Von Doom, que é variante do Homem de Ferro. Pelo amor de Deus, mas eu acho que não vai ter conexão. E cara, eu gostei muito desse episódio. Gostei como cada episódio se passa em uma linha do tempo diferente. Faz sentido terem lançado 3 episódios de uma vez. Só esperava um pouco mais do Wolverine porque nos quadrinhos na Era do Apocalipse o Wolverine é insano porque ele perde a adamantium e usa garras de ossos, que nem CM ficou nessa temporada, e o visual dele está maneiro, mas o Wolverine fica muito mais selvagem e sofrendo com a adamantium e toda a regeneração dele é insana. Mas estou ansioso pro futuro dessa temporada. Ver como será o desenvolvimento do Apocalipse, ver o Kain e como todos os X-Men irão se encontrar. Então deixa o like e falou!